Hora de falar sobre o Vasco, que sem Fernando Seabra já iniciou buscas por um novo comandante. Há quem garanta que Roger Machado é uma possibilidade, mas a informação que eu tenho é de que Jair Ventura, treinador do Vitória, passou a ser o plano A. E já houve até uma consulta ao técnico. O Jair foi perguntado numa entrevista coletiva e desconversou. Na manhã desse sábado, antes de gravar o vídeo, eu ainda conversei com o Fábio Mota, o presidente do Vitória, que disse que não há nenhuma multa no contrato entre Jair Ventura e Vitória. A frase dele: só fica no Vitória quem quer. Mas eu não acredito que o Jair Ventura vá deixar o Vitória para trabalhar no Vasco. Só para contextualizar, recentemente o Jair Ventura teve proposta para sair do Vitória. A oferta era de um time japonês disposto a colocar bastante dinheiro, mas por conta de todo o trabalho que vem sendo feito muito bem por lá, o Jair Ventura optou por permanecer. Só uma última curiosidade sobre a busca do Vasco por técnico: você sabe que o Fernando Seabra seria o comandante do Cruz Maltino, certo? Ele inclusive viajaria na quinta-feira às 23 horas de Curitiba para o Rio de Janeiro para assinar o contrato com o Vasco no dia seguinte. Não houve acordo entre as partes, entre Vasco e Curitiba, para o pagamento da multa de 4 milhões de reais. O Vasco queria pagar essa grana parcelada, o Curitiba deixou bem claro que só aceitaria de forma parcelada. E quem se deu muito mal nessa história foi um analista de desempenho do Cruzeiro. Ele havia sido contratado pelo Seabra para trabalhar com ele no Vasco da Gama. Esse analista pediu demissão no Cruzeiro. Acontece que o Seabra não foi para o Vasco e o analista ficou desempregado. Novo técnico do Vasco da Gama escolhido após o Cruz Maltino não fechar com Fernando Seabra. Inclusive, Jair Ventura falou nas últimas horas sobre a procura do Vasco da Gama. Eu vou trazer, é claro, isso para você aqui neste vídeo. Além disso, também te informar sobre outras coisas que estão acontecendo nesse momento. Saída de Andrés Gomes e Admar Lopes pressionado. Foi visto na madrugada desse sábado num barzinho aqui em Ipanema. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. O Vasco da Gama tá show de bola, para não falar outra coisa. Pro nosso diretor executivo tá aí curtindo a vida adoidado, né? Eu vou trazer isso, amigo vascaíno. Você terá pela frente um Acorda Vascão daquele jeito que você gosta, agitado, movimentado, cheio das últimas informações do nosso Vasco da Gama. Eu quero começar aqui primeiramente com essas imagens aí para você, que elas vão ficar, tá? Elas vão ficar enquanto eu estiver falando sobre esse assunto. Porque, ao meu ver, é uma vergonha. Não consigo classificar com outra palavra que senão essa. Vergonha. Absurdo. Descaso com o torcedor vascaíno. E não me venha defender. Não me venha defender. Eu acho sim que o jogador, o diretor, o presidente, todos que trabalham com futebol têm o direito de ter a sua vida. Mas o Vasco da Gama passa por um momento completamente diferente de todos os outros. De todos os outros clubes. O Vasco da Gama é um clube diferente. E essa imagem do diretor executivo Admar Lopes, ela causa revolta no torcedor. E eu creio que causa revolta também nas pessoas dentro do próprio Vasco. Porque o que eu ouço de pessoas da atual gestão é o seguinte: a gente está trabalhando de uma forma incansável para derrubar essa liminar. A gente está trabalhando de 6 da manhã até 9 da noite, até de madrugada, para ajeitar essa situação. Enquanto tem amigo profissional de Admar Lopes trabalhando de forma incansável para tentar fazer com que o Vasco da Gama tenha um 2026 pelo menos tranquilo, o Admar está tomando cerveja, ou que seja, não sei se ele está tomando cerveja também, não posso culpá-lo por isso. Mas está lá, curtindo. Curtindo a noite carioca. Curtindo o barzinho no Rio de Janeiro. Curtindo Ipanema. Ah, Lucas, pô, tu vai reclamar que o cara tá curtindo, ele tem o direito. Amigo, eu tenho certeza que ele tem o direito dele. Só que o Vasco é diferente. O momento do Vasco é diferente. Não queira comparar o momento do Vasco da Gama com o momento de qualquer outro clube. O Admar Lopes não pode fazer isso. Porque o Vasco não tem um técnico. E ele, como diretor executivo, tem a obrigação de procurar um técnico no mercado pro Vasco. Obrigação! Mas tá aqui, ó, na madrugada desse sábado, curtindo o barzinho em Ipanema. E hoje, sábado de manhã,
Os jogadores têm treino, pô. Tem treino. Que diretor executivo é esse, cara? Que exemplo eles passam para os jogadores? Se eu critico o jogador que vai estar de madrugada em festa e no dia seguinte tem treino de manhã, tem que criticar o diretor executivo também. Porque tem que dar exemplo para os atletas. Que bagunça, cara. O Vasco não tem uma contratação na janela. O Vasco não tem um técnico na beirada de campo. E o diretor executivo tá curtindo bar em Ipanema? Na boa. Na boa. Não é possível que isso está acontecendo dentro do Vasco da Gama. E a situação ela fica pior. Fica pior. E eu falei Ipanema no Leblon, no Boteco Belmonte, que o Vasco ele estava negociando com o Fernando Seabra. E qual é a situação? O Fernando Seabra, ele, desde o primeiro momento na negociação, ele falou o seguinte: eu quero fechar com o Vasco, mas a única coisa que eu peço é que não tenha problema na negociação com o Coritiba. Não tenha desgaste. Paga a multa, me libera o quanto antes do Coritiba para fechar com o Vasco, para não ter desgaste com o clube que tanto ajudou o treinador. O único pedido do Fernando Seabra foi esse. E o Admar Lopes, quando ele sai do Rio de Janeiro para ir a Coritiba, ele sai com uma única intenção: negociar a multa. O único pedido que o Fernando Seabra havia feito, o Admar Lopes não cumpriu. Então ele é responsável sim pelo fato do Vasco não ter fechado com o profissional. E aí eu digo, o Fernando Seabra ele viria para o Vasco da Gama com 2 auxiliares, um preparador físico e um analista de desempenho. Esse analista de desempenho, amigo torcedor Cruz Maltino, ele tinha o seu vínculo com o Cruzeiro. Ele pediu demissão do Cruzeiro para acompanhar o Fernando Seabra no Vasco. Ele pediu demissão no Cruzeiro para acompanhar o Fernando Seabra no Vasco. O profissional está agora sem emprego porque ele pediu demissão do Clube Mineiro para fechar com o Vasco da Gama. E o Fernando Seabra não fechou com o Vasco. Então olha o absurdo que esses caras de dentro do Vasco da Gama também estão fazendo. Coitado do cara, que não tinha nada a ver com a situação, nada a ver com a situação, e acabou pagando o pato disso tudo. É tenso, cara. E a situação ela pode ficar ainda pior. Recentemente, né, o Andrés Gomes apagou imagens dele relacionadas ao Vasco da Gama nas redes sociais. O Instagram do Andrés Gomes, que era recheado de imagens do nosso Cruz Maltino, ele foi lá e apagou. Não tem mais nem sequer, né, ali a bio do Instagram escrito jogador do Vasco da Gama. O Bayer Leverkusen era uma das equipes interessadas no Andrés Gomes antes desse início de Copa do Mundo. O Andrés Gomes nem jogou com a seleção colombiana na Copa, e eu até falo que bom. Que bom que o Andrés Gomes não jogou, porque com a bola que ele tem, desempenhando, e muito provavelmente desempenhando bem, ele seria vendido. Andrés Gomes esteve em campo apenas durante 8 minutos na estreia da Colômbia na Copa do Mundo. Desde então não saiu mais do banco de reservas. Mas, pelo menos uma coisa boa, a vitória de ontem da Colômbia, a classificação, deu aos cofres do Vasco mais 44 mil dólares. O Vasco, então, já segurou 360 mil dólares só pela convocação de Andrés Gomes. Porque a FIFA paga 11 mil dólares por dia aos clubes por cada jogador convocado. Então o Vasco tem quase 1,5 milhão de reais, mais de 1,5 milhão de reais, por conta do Andrés Gomes na Copa do Mundo. Mas me preocupa a situação desse jogador, que foi sondado, foi procurado e apagou todas as suas fotos relacionadas ao Vasco nas redes sociais. É preocupante, mas o nosso diretor executivo tá lá no Leblon, curtindo o Boteco Belmonte. É o Vasco, cara. Olha, amigo, sinceramente é difícil, cara. Enquanto isso, o Vasco tá aí no mercado, à procura de um novo técnico, e o plano B, ou o plano C, porque o plano A era o Franklin Carvalho, o plano B virou o Fernando Seabra, e agora vamos pro plano C, que tende a ser o técnico Jair Ventura, né, amigo vascaíno. Jair Ventura, de 47 anos de idade, com passagens por Botafogo, Santos, Corinthians, Sport, Chapecoense, Juventude, Goiás, Atlético Goianiense, Avaí, e agora um trabalho no Vitória. Ele que tem 2 títulos na carreira, o Campeonato Goiano de 2024 e a Copa do Nordeste desse ano, tá? De 2026.
chegou ao Vitória ainda no fim do ano passado, tinha uma missão bem clara que foi dada a ele, que era salvar o Vitória de um rebaixamento. Em 14 rodadas, tá? O Vitória conquistou o objetivo tendo a sexta melhor campanha nesse recorte, um aproveitamento de 55%, 7 vitórias, 2 empates e apenas 5 derrotas, um trabalho muito bom, de fato, que o Jair Ventura fez no clube baiano. Hoje, né, nessa temporada, o Jair Ventura conseguiu conquistar com Vitória a Copa do Nordeste, foi o segundo título da carreira do treinador, está nas oitavas de final da Copa do Brasil, importante lembrar, eliminando ninguém mais, ninguém menos do que o Flamengo. Vitória foi vice-campeão estadual, está na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro. Então, o trabalho do Jair Ventura no Vitória nesse ano de 2026 é espetacular. Não tem outra palavra que senão essa para definir o trabalho do Jair Ventura. Ele começou a carreira, se eu não me engano, em 2016, como técnico do Botafogo. Foi um trabalho muito bom, inclusive, que ele fez no clube, né? Tem um histórico de 5 campanhas de permanência e passagens frustrantes, de fato, pelos 2 maiores clubes que ele treinou, que foi Corinthians e Santos, né? O Botafogo também é um gigante, então melhor dizendo, ele treinou 3 gigantes do futebol brasileiro, Botafogo, Santos, Corinthians, mas no Santos e Corinthians não conseguiu engrenar um bom trabalho. Qual é a situação hoje? À procura de um técnico, o Vasco fez uma consulta pelo Jair Ventura, houve um contato oficial do Vasco da Gama, um contato bem inicial, nada além disso. O Vasco não formalizou nenhum tipo de proposta ainda pelo profissional. E o Jair, nessa sexta-feira, ele concedeu uma entrevista ao canal oficial do Vitória. E ele foi perguntado sobre o interesse do Vasco da Gama. E ele, ao meu ver, ele confirma com as palavras dele, porque ele desconversa. E quando você desconversa, você confirma. Se não tivesse nada, ele falaria, não tem nada. E não tem motivo nenhum para o Jair Ventura... não teria motivo para o Jair Ventura ter uma postura como essa se não tivesse algo do Vasco. E o Jair diz assim, ó, nesses 10 anos de carreira, quando acontece isso, meu telefone bomba. Eu não me sinto confortável em fazer. Eu não falo, eu não peço para o clube não falar, mas eu não acho legal. Foi assim com o Vitória e com todos os clubes que já trabalhei. Sigo sem responder e nunca respondi se tive proposta ou não. Então, o Jair Ventura, ele foge, né? Foge do assunto. Ele tem vínculo com o Vitória até o final de 2027. Ele, inclusive, fala exatamente sobre isso. Ele diz, falta bastante tempo, estou muito feliz, deixo esse assunto para eles também. Estou bastante feliz, tá? Então, essa é a resposta do Jair Ventura relacionado, né, a uma possibilidade de saída para o Vasco da Gama. Volto a repetir, simplesmente desconversou e a partir do momento que um profissional que foi de fato procurado pelo Vasco desconversa, é mais do que nunca uma evidência de que há algo envolvendo o treinador. Gosto do nome do Jair Ventura, diante hoje das possibilidades que sobraram, não tenho dúvidas que talvez é um dos melhores, mas o Vasco precisa correr contra o tempo, porque não sei se vocês sabem, dia 16 tem Vasco e Vitória dentro do Barradão. Daqui a exatamente 12 dias, o Vasco entra em campo pelo Campeonato Brasileiro, não tem nenhum técnico comandando a equipe dentro do CT Moacir Barbosa. Isso é um descaso, assim, cara, não tem nem palavra para falar o que estão fazendo com o Vasco. É um absurdo. Só isso, amigo. Isso é um absurdo, tá? Mas, enfim, deixa claro aí a sua opinião nos comentários. Fala, galera vascaína. Não esqueça, por favor, de se inscrever, deixar o seu like e fazer o seu comentário, pois é muito importante para o crescimento do canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo com mais notícias do nosso Vascão.